desvendando o mistério do nome de Deus na cabeça de Jesus na cruz. Uma professora de hebraico explicou num vídeo que a união de 4 letras tiradas de 4 nomes hebraicos sobre a cabeça de Jesus, na cruz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, forma um acróstico da palavra hebraica Yud-He-Vav-He, que corresponde ao nome de Deus. Esta professora não foi feliz ao afirmar que este tetragrama hebraico significa Deus, em hebraico. E isso não é verdade. A palavra Deus, em hebraico, é a palavra Elohim. Quando o verbo acompanhante está no singular, porém, quando o verbo acompanhante está no plural, significa deuses, e não pessoas. Na verdade, o significado do tetragrama Yud-He-Vav-He significa: ele causa que venha a ser, ou mostrarei ser o que eu mostrar ser. Esta professora do hebraico disse no vídeo que Pilatos colocou estas palavras em hebraico, sem saber o porquê. Não tiro os méritos dela em fazer tal afirmação. Mas, a pergunta é: poderia uma força oculta ter induzido Pilatos a fazer coincidir o acróstico de Yud-He-Vav-He sobre a cabeça de Jesus? Quem é aquele que, segundo Provérbios 27:11, vive vituperando o nome de Deus? Quem foi aquele que ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, se Jesus fizesse apenas um ato de adoração para ele, se ajoelhando diante dele? Veja Lucas 4, 5, 6, na Bíblia na linguagem de hoje, veja também 1 João 5, 19. Onde o mundo inteiro está sob o seu poder e ele tem poder para fazer muitas coisas más. O que dizia o acróstico sobre a cabeça de Jesus? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Veja bem, rei dos judeus. Voltando na época que Jesus nasceu. Lembram daqueles 3 magos que foram conduzidos por uma estrela que os conduzia para o local do nascimento de Jesus? Se esses magos ou sábios eram apenas sábios astronomistas, porque só eles viram esta estrela, e mais ninguém a viu. Um fenômeno astronômico numa região, geralmente todos desta região verem. Mas, o relato de Mateus 2, 1-4, mostra que esta estrela conduziu estes 3 magos que vieram do Oriente, até Jerusalém, na casa do rei Herodes, o rei da Judéia. E esses magos perguntaram-lhe: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Veja bem, rei dos judeus, pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ao ouvir isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E o rei Herodes, mentindo, disse que queria que os magos retornassem e dissessem o endereço de onde o rei dos judeus havia nascido, que também queria levar presentes para este rei dos judeus que havia nascido, mas na verdade, o rei Herodes queria matar Jesus, para que ele não se tornasse, rei dos judeus. Depois que os magos encontraram o menino Jesus numa casa em Belém, os magos tiveram um sonho para não retornarem para o rei Herodes, pois ele queria matar a criancinha Jesus. Portanto, esta estrela somente vista pelos magos, só poderia ser obra de Satanás, o diabo, pois primeiro os conduziu ao rei Herodes, que sabia da profecia sobre o Messias que os judeus esperavam para libertar o povo da escravidão ao Império Romano. Portanto, o diabo usou Pilatos para escrever o acróstico com o nome Rei dos Judeus, aliado a um nome de Deus Yud-He-Vav-He. Ou seja, o diabo vituperou mais uma vez o nome Yud-He-Vav-He, colocando-o em cima da cabeça de Jesus na cruz, como se Yud-He-Vav-He havia morrido ou que havia negligenciado a vida de Jesus, permitindo que ele morresse, ou seja, um insulto a Deus. Portanto, este fato não faz de Jesus, que ele fosse o próprio Yud-He-Vav-He, pois Jesus morreu, e Yud-He-Vav-He não pode morrer, conforme a Bíblia nos prova isso. Assim sendo, a palavra Yud-He-Vav-He não significa o título Deus. Deus é a palavra hebraica Elohim. E Yud-He-Vav-He significa o nome de Deus, a identidade de Deus.
Veja Êxodo 3, 14. E já a palavra Deus é apenas um título que pode ser aplicado a inúmeros deuses. Veja Deuteronômio 10, 17 e 1 Coríntios 8, 5, 6 que nos mostra que há muitos deuses no céu e na terra. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o.